Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas. Eu sou o pastor Hélio Carnassali e com um renovado prazer estou aqui mais uma vez iniciando com você um novo trimestre, um novo ano, o primeiro trimestre de 2025, onde juntos vamos estudar sobre o amor e a justiça de Deus. Estamos nos canais da Sá Feliz, que nos proporciona esta oportunidade, e eu aproveito para estimular você a se inscrever no link que aparece aí na nossa tela, porque ao fazer a sua inscrição, você vai receber diretamente no seu WhatsApp o acesso direto ao estudo da lição, além de receber as novidades da Sá Feliz. E não se esqueça, você pode curtir, você pode comentar, você pode enviar o seu pedido de oração, porque a Sá Feliz mantém um grupo de intercessores que apresenta a Deus, que ora em favor de todos os nossos irmãos e irmãs que postam aqui os seus pedidos. E você pode também compartilhar. Muita gente faz isso, muita gente recebe esse conteúdo que de outra maneira não teriam acesso a este conteúdo da palavra de Deus. Então, que bênção! E dessa maneira nós formamos uma grande família que intercede uns pelos outros, que ora uns pelos outros e que juntos estudamos a palavra de Deus. Eu espero que neste novo ano, porque estamos numa lição interessante, porque parte dela estará abordando temas nos últimos dias de 2024, e então, na quarta-feira, aí sim começamos um novo ano, parte no ano de 2024, parte no ano de 2025, e eu quero, de forma antecipada aqui, antes de iniciarmos o estudo, desejar a todos os nossos irmãos e irmãs, a todos os nossos amigos e amigas, um feliz ano novo, um novo ano de muitas bênçãos, um ano novo de esperança renovada para a breve volta do Senhor Jesus, um novo ano de maior proximidade com Deus, de mais tempo para o estudo da palavra, mais tempo para a igreja, mais tempo para Deus, mais tempo para a família, mais tempo para o testemunho, mais tempo para esperarmos em Deus a cada dia a sua providência, a sua intervenção. E antes de nós irmos para o estudo da lição, então eu convido você a curvar sua fronte para termos uma palavra de oração. Senhor Deus, Pai nosso, graças te damos por este ano que está se findando, onde recebemos muitas manifestações do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, e te louvamos por termos chegado até aqui, até esse momento. E ao iniciarmos um novo ano, rogamos bênçãos especiais para que possamos ter a cada dia uma experiência de caminhada, de comunhão contigo. Oro, Senhor, também em favor do estudo que faremos agora desta primeira lição, na primeira semana, que o Senhor nos conceda sabedoria e graça para entendimento, para compreensão daquilo que vamos estudar, e que a tua bênção nos disponha, Senhor, para viver segundo aquilo que aprendemos, é a nossa prece, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bom. Nós então já mencionamos que o tema geral é o amor e a justiça de Deus. O autor chama-se John Peckham. Ele faz parte do staff da equipe de editores da Review and Herald, a nossa editora, a nossa primeira editora adventista do sétimo dia, sediada ali em Washington, na sede da nossa Igreja Mundial. E ele, na sua palavra de introdução ao trimestre, ele começa com uma expressão que significa muito para nós adventistas do sétimo dia: Deus é amor. A expressão Deus é amor, ela aparece como as primeiras palavras do livro Patriarcas e Profetas, e aparece como as últimas palavras do livro O Grande Conflito ou O Conflito dos Séculos. De tal maneira que esta série de livros, o Patriarcas e Profetas, o Profetas e Reis, o Desejado de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e o Grande Conflito, todos da autoria de Ellen White, formando a coleção chamada O Grande Conflito, ela começa e termina com a declaração de que Deus é amor. E a história do grande conflito, a história da redenção, a história da salvação humana é uma história da manifestação soberana do amor de Deus. Uma das
questões mais intrigantes é como compreender, como conciliar o amor de Deus com sua justiça, como conciliar o amor de Deus com as múltiplas expressões de sua misericórdia em face de um mundo tenebroso, um mundo onde existe pecado, morte, dor, doença, onde existem injustiças, onde há tantas perguntas sem respostas. A lição vai nos conduzir nesta caminhada para que possamos ter uma compreensão maior do amor de Deus, ter uma compreensão mais ajustada de como o amor de Deus opera com a sua justiça, como Deus é bondoso, misericordioso, compassivo e como é que Deus atua neste mundo de pecado e como em meio a tantas desgraças, tanta tristeza, tanta injustiça, tanta dor, tanta enfermidade, guerras, rumores de guerras, enfermidades, pestes, como nós ainda podemos perceber a atuação do amor de Deus? O autor diz que não vai conseguir responder todas essas perguntas que ele mesmo levanta aqui na parte introdutória, mas ele vai nos conduzir de tal maneira para que possamos perceber que o amor de Deus é infinitamente maior do que nós podemos pensar ou imaginar. E ele ainda afirma que o amor de Deus descrito nas Escrituras, que frequentemente é chamado simplesmente de amor em grande parte do mundo, são coisas muito diferentes. Não podemos confundir o que nós humanos chamamos de amor com aquilo que a Bíblia descreve acerca do amor de Deus. Deus é amor. Veremos isso em exemplos diversos, variados, em histórias reais dos personagens bíblicos. Veremos em descrições da palavra de Deus, em afirmações da Bíblia, como isto é verdade, como esta mensagem do amor de Deus e da sua justiça devem impactar a nossa vida. E ele termina essa parte da introdução geral às lições do trimestre dizendo o seguinte: o Deus da Bíblia, que é amor, frequentemente é retratado nas Escrituras como alguém cujo coração se entristece devido ao amor dele ser rejeitado e as suas ações relacionais recusadas e desfeitas. Isso mostra-nos também que esse Deus que é amor, esse Deus de amor, é um Deus de liberdade, um Deus que nos dá a liberdade de aceitar ou rejeitar o seu amor. E isto é uma das coisas mais lindas da nossa relação, do nosso relacionamento com Deus. Estas são algumas linhas gerais da introdução às lições. A introdução desta semana tem como texto Oséias 14:4 e diz assim: eu curarei a infidelidade deles e os amarei com generosidade, pois a minha ira se desviou deles. Então, este texto nós vamos considerar de forma direta na lição da segunda-feira, vou apenas mencionar, e quero deixar aqui para os irmãos 3 ideias que encontrei no Auxiliar para Professores, que podem muito bem resumir a nossa caminhada de estudo nesta semana. Primeiro, o amor de Deus não depende de fatores externos. Deus não depende de absolutamente nada e ninguém para nos amar. E este amor é um amor incondicional. Segunda ideia, é impossível medir o alcance do amor de Deus. Como também é impossível para nós, irmãos, compreendermos toda essa dimensão deste amor infinito, deste amor que é Deus e esse amor que Deus mantém para com a humanidade, para com todas as suas criaturas. Terceira ideia, nós podemos resistir, podemos recusar, podemos não aceitar a manifestação do amor de Deus. 3 ideias gerais que vão ser percebidas ao longo da lição, ao estudarmos exemplos práticos e também conceituais para a nossa semana. E desta maneira, os autores nos conduzem para fechar o sábado à tarde, dizendo o seguinte: na
caminhada de Jesus com Pedro, que nós estudamos na última lição do trimestre anterior, as 3 vezes que Pedro negou a Jesus e depois as 3 vezes que Jesus perguntou a Pedro: tu me amas? E Pedro respondeu: tu sabes todas as coisas. Da última resposta: tu sabes todas as coisas, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então, esta pergunta o autor nos traz como sendo uma das mais importantes perguntas para a nossa vida. Deus nos perguntando: você me ama? Será que de fato amamos a Deus? E eles arrematam essa parte do sábado à tarde dizendo: tudo na nossa vida depende de como respondemos essa pergunta. Fiquemos com essa provocação. Você me ama? Como nós vamos responder? Desta forma, pomos um ponto final na lição do sábado à tarde. Na lição de domingo, que tem como título Superando Expectativas Razoáveis, a lição nos traz uma história muito interessante. Se você, quando você puder estar com a sua Bíblia, eu sei que muitos apenas assistem ou até mesmo ouvem o áudio da lição, em trânsito, fora do seu lar, dirigindo às vezes e ouvindo, e nem sempre estão com a lição e a Bíblia na mão. Mas se você está em condições ou em algum momento você puder fazer isso, abra sua Bíblia em Êxodo 32, dê uma olhadinha. Se você conseguir ler, melhor, se não, veja só os temas. Então aqui nos conta a triste história do bezerro de ouro que o povo de Israel constrangeu Arão a produzir, enquanto Moisés se encontrava no monte recebendo orientações de Deus. E quando Moisés, então, ele desce, ele quebra as tábuas dos 10 mandamentos e toda uma situação acontece, os idólatras são eliminados e no final do capítulo 32, Moisés intercede pelo povo de Deus. E nesta ação intercessora ou intercessória, Moisés se torna um tipo de Jesus. Da mesma forma como Jesus lá na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Moisés, ao interceder pelo povo, ele chega a dizer: Senhor, se o Senhor não puder salvar esse povo, risca-me. 32, capítulo 32, verso 32 e 33. Perdoa-lhe o pecado, Senhor, se não te peço, risca-me do teu livro. Que coisa, que perfil maravilhoso de Moisés. Nem sempre nós olhamos para Moisés como um líder de intercessão. Os nossos líderes, nossos pastores, nossos anciãos, nossas irmãs que têm funções de liderança, nossas anciãs, elas precisam desenvolver a ação de intercessores, orar pelo rebanho. Nós precisamos interceder pela nossa família. E desta maneira Moisés se torna um tipo, uma ilustração, um símbolo do ministério de Jesus. Então, o capítulo 33 nos reafirma o perdão de Deus para o povo, reafirma a companhia e a presença de Deus acompanhando o seu povo. E Moisés, então, faz um pedido a Deus, para que Deus se mostrasse completamente a ele. E o verso 19, o 18 está o pedido de Moisés: rogo-te que me mostres a tua glória. E a resposta vem no verso 19, onde nós encontramos Deus dizendo para Moisés: farei passar toda a minha bondade. Vou pedir, produção, por favor, coloque a resposta de Deus aí, do verso 19. Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Irmãos, este verso 19, esta resposta, tem produzido para muitas pessoas uma interpretação de que Deus seleciona um grupo de pessoas para receberem a sua misericórdia e a sua compaixão. E ele seleciona um outro grupo para não receber a misericórdia e não receber a compaixão. Será que é assim que nós, adventistas do sétimo dia, pensamos e acreditamos? A lição vai
justamente nos ajudar a entender e a esclarecer essa questão. Será que Deus seleciona pessoas para serem alvos de sua misericórdia e compaixão e seleciona pessoas para serem objetos de seu desprazer? Será que é assim que Deus atua? Então, o autor da lição faz o seguinte comentário: será que Deus declarou que seria seletivamente misericordioso e compassivo com alguns e não com outros? Pergunta que o autor levanta. E ele responde, essa não é a forma como o Senhor atua. Ele responde, e assim pensamos nós, adventistas do sétimo dia, que Deus não elege um grupo para ser objeto de sua misericórdia e compaixão e outro grupo para não receber misericórdia e compaixão. Então, ele mesmo levanta uma outra pergunta. O que é que Deus está dizendo então para nós nesta declaração, nesta resposta dada a Moisés no Êxodo 33:19? Aí ele vai responder. Ele está declarando que, como Criador, tem todo o direito e autoridade para ser generoso em misericórdia e compaixão, até mesmo para com aqueles que rejeitam a misericórdia e a compaixão de Deus. Oh, que explicação linda! E era isso que Deus estava fazendo naquela mesma ocasião. Ao mostrar misericórdia para um povo rebelde, pecador, que pouco tempo depois de ter sido libertado miraculosamente do Egito, de ter visto o Mar Vermelho se abrir, o exército de Faraó perecer no mar, mesmo depois desta poderosa manifestação de toda a força com que Deus tirou este povo do Egito, eles, na primeira oportunidade, porque Moisés se demorava no monte, pedem que Arão faça um bezerro e dizem, este aqui é o nosso Deus. Mesmo assim, para essa gente, Deus mostrou misericórdia. Ele estava fazendo nessa ocasião o que significa esse texto, mostrando misericórdia para um povo rebelde que havia acabado de adorar um bezerro de ouro, mesmo que estes não merecessem a compaixão de Deus. E este é o significado. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e compaixão de quem eu me compadecer. Significa que Deus tem a liberdade, a autoridade, porque sua natureza é amor, de exercer misericórdia e compaixão para todos, mesmo para com aqueles que não merecem. E de fato, nenhum de nós merece. Nenhum de nós merece receber nada de Deus, e Deus então diz, eu tenho autoridade para expressar misericórdia e compaixão. Esse é apenas um exemplo, termina aqui a lição do domingo, e tantos outros que a Bíblia nos apresenta, em que Deus demonstra o seu surpreendente amor. Gosto muito de um autor, Brennan Manning. Ele usa a expressão o extravagante amor de Deus, o maravilhoso amor de Deus, o surpreendente amor de Deus, a extravagância divina em nos amar, em ser misericordioso e compassivo. Desta maneira, pomos um ponto final aqui na lição do domingo. Avançando para a segunda-feira, então eu mencionei que nós iríamos considerar de forma um pouco mais detida o verso para memorizar, de Oséias capítulo 14, verso 4. Um dos exemplos mais ilustrativos, mais marcantes do amor de Deus está na história do profeta Oséias. Deus ordena que este profeta se case com uma mulher de prostituição, com uma prostituta. Ele vai, se casa com ela, tem filhos com ela. Em algum momento ela abandona Oséias, ela volta para a vida de prostituição. E Deus diz, Oséias, vai lá e retira a tua mulher. Ele vai e compra a sua mulher. Compra a sua mulher, tira ela novamente daquela vida de prostituição. E neste fato real, nós adventistas entendemos que isso não foi uma figura de linguagem, é de fato algo que verdadeiramente aconteceu, e Oséias se submeteu a esse plano de Deus, assim como muitas vezes Deus pedia coisas estranhas para os profetas para ilustrar certas verdades. Desta forma, Deus pediu para que Oséias agisse dessa maneira. Por exemplo, vou dar um exemplo só.
Dois exemplos. Jeremias, em dias atribulados, Deus disse a Jeremias, você não vai se casar. 2, você vai comprar um terreno, porque essa é uma garantia de que o povo vai voltar para cá, para a terra da promessa, antes de ir para as vésperas da ida para o cativeiro babilônico. Já durante o cativeiro babilônico, o profeta Ezequiel a sua esposa falece, morre, ele diz, você não vai chorar a sua esposa, porque essa era uma ilustração de que o consolo, o conforto vem do Senhor para nós. E mesmo tendo tantos motivos para chorar no cativeiro, o povo deveria buscar consolo, conforto em Deus, nas promessas de restauração. E para Oséias sobrou essa situação. Eu fico pensando, irmãos, quantos de nós, fossem homens ou mulheres, podia ser inverso também, uma profetisa casar-se com um homem de prostituição, um homem dado à prostituição, quantos de nós estaríamos dispostos a aceitar? É uma pergunta que é difícil responder, não dá para afirmar, eu aceitaria ou eu não aceitaria. Eu prefiro não arriscar, prefiro apenas admirar o exemplo que Oséias nos deixa de submeter-se completamente à autoridade divina. E sabe que esse é um ponto, irmãos, é uma aplicação para nós. Nós ainda não descobrimos, não conhecemos o significado de nos submetermos completamente ao Senhor. É algo que nós estamos nessa trajetória, nessa caminhada, mas creio que a maioria de nós ainda não descobriu. Mas vamos voltar para o caso de Oséias. Na conclusão do livro, no último capítulo do livro, e de forma muito contundente, expressivamente forte, o texto sugerido pela lição são os versos 1 a 4, mas eu vou me concentrar aqui no verso 4 e novamente eu vou pedir para a produção colocar o verso 4 aqui para nós na tela, os caracteres. Diz assim: curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Os diversos atos de rebeldia do povo de Deus, mediante a ilustração da vida dessa mulher prostituta de Oséias, que foi retirada de lá. Ele a cobriu de amores, de presente, de um lar, de uma família, de um nome, de respeito, e ela volta para a lama, volta para a sarjeta, volta para a imundície. E Deus diz o seguinte: eu vou curar a infidelidade desse povo, e eu os amarei. Então, na nova versão internacional, a conhecida NVI, essa expressão aparece, aqui nós lemos eu de mim mesmo, mas na NVI aparece eu os amarei com generosidade. Essa expressão com generosidade, que não aparece na versão que nós lemos aqui, que foi posta na tela, também pode ser entendida como de boa vontade, que já aparece na Nova Almeida, na versão da Nova Almeida. Ela é uma tradução da palavra nedab, que indica aquilo que é oferecido voluntariamente. Olha que coisa linda. Essa mesma palavra, ela é usada para descrever as ofertas voluntárias que eram recebidas no ritual do santuário. E desta maneira, tanto no livro de Oséias, um livro singular da Bíblia, como em outras narrativas bíblicas, Deus demonstra o seu comprometimento, a sua compaixão para com seu povo, independentemente da resposta deste povo ao amor de Deus. Embora os israelitas, a história dos israelitas, desde a saída do Egito, desde o Êxodo, ao longo da sua caminhada, alternando fidelidade e infidelidade, alternando adoração a Deus, adoração a ídolos, alternando momentos de total dedicação a Deus com momentos de total abandono de Deus. Mesmo assim, estes amantes espirituais de um outro projeto de vida religiosa, Deus preservou a sua parte na aliança de ser o Deus desse povo. Uma aliança, uma postura irreparável, diz aqui o autor da lição, porque Deus, por sua própria vontade. Então, essa é a expressão, Deus, como sua iniciativa,
Ele voluntariamente decidiu nos amar, independentemente da nossa conduta. E isto, irmãos, nós não conseguimos entender. Porque a nossa postura, é o amor retributivo, ou amor de retribuição. Essa é a nossa tendência humana. Eu amo quem me ama. Quem não me ama, eu não amo. Jesus chega a dizer, olha, isso não tem vantagem nenhuma, os gentios fazem essas coisas. Nós precisamos, irmãos, crescer nesta postura de reproduzir em nossa vida esse modelo do amor de Deus, oferecendo perdão, oferecendo misericórdia, mesmo para aqueles que nos maltratam, aqueles que nos ofendem. Foi isso que Deus decidiu fazer. Em Oséias 14, em outras passagens das Escrituras, mais uma vez nós temos uma revelação deste generoso, deste abundante, deste extravagante amor de Deus. Que coisa! E lembro, um dos aspectos da lição, dos 3 pontos da nossa introdução, eu mencionei, que é impossível para nós compreendermos o alcance, a extensão, a medida, a profundidade, a largura deste amor de Deus. E mais uma vez também vemos a comprovação de que Deus não depende de fatores externos para nos amar. Desta maneira, colocamos um ponto final na lição da segunda-feira. Vamos avançar para a terça-feira, onde vamos apreciar o tema amor concedido livremente. Aqui nesta porção, o autor ele liga o Apocalipse 14:11, o verso de Apocalipse 14:11 com o Salmo 33:6, relembrando o ato de Deus, a dignidade de Deus como Criador e a dignidade e o merecimento de Deus como Criador receber honra, glória, porque Ele fez todas as coisas, pelo poder da sua palavra, diz o Salmo aqui mencionado, todas as coisas vieram à existência. E os autores estão insistindo de que Deus, Ele ama o mundo por sua decisão, por sua vontade, e por isso Ele é digno de toda honra, de toda glória. E usando aqui o texto de João 17:24, quando Jesus menciona que o Pai o amou antes da fundação do mundo, eles fazem uma aplicação de que este amor de Deus já existia, ou seja, Deus não dependeu da nossa criação, da criação deste mundo, para ser amor e para demonstrar amor. Deus já é amor eternamente. E sabe que há não muito tempo atrás eu aprendi com o Dr. Elias Brasil, nosso líder, diretor do Instituto Bíblico de Pesquisa da Associação Geral, de que esse argumento de que Deus é amor, ele só poderia ser possível em um Deus triuno. Como um Deus de uma só pessoa poderia ser amor? Ele teria então que amar a si mesmo. Então, um Deus triuno nos torna mais fácil a compreensão de que esse Deus é amor, e por esta expressão de amor já existente eternamente, Ele criou os mundos, criou outras criaturas e criou também aqui o nosso planeta e criou a humanidade. E a lição, o autor insiste, Deus não precisava de criaturas para expressar o seu amor, porque Ele já é amor desde antes da fundação do mundo. Mas, porém, com a criação da humanidade, com a entrada do pecado, a queda do ser humano, os nossos primeiros pais e toda a humanidade que se seguiu, perdeu o direito ao amor de Deus. No entanto, o Senhor sustenta ainda que todas as coisas, por meio da sua palavra poderosa, ainda continuam como objeto do seu amor. Em seu grande amor, em sua misericórdia, em sua graça, Deus sustentou a vida dos nossos primeiros pais e sustenta a nossa vida até os dias de hoje, porque Ele é amor independentemente da nossa condição, do nosso merecimento. Ele concede livremente o seu amor. Esta é a proposta da lição da terça-feira, e com isso nós colocamos aqui um ponto final na terça-feira. Avançando para a quarta-feira, temos aqui um desdobramento do verso de Êxodo 33:19, que já aprofundamos um pouquinho, e vamos agora continuar, porque vai aparecer aqui uma expressão na parábola contada ali em Mateus 22, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia rapidamente, Mateus 22,
esta parábola registrada aqui no Evangelho de Mateus, ela vai nos trazer aqui, deixa-me ver aqui os versos 1 a 14, não é? A parábola das bodas. E quando você, da mesma forma, quando você tiver oportunidade e acesso, leia a parábola, uma parábola conhecida. O reino dos céus é semelhante a uma festa que um rei preparou para o seu filho, e ele enviou convites para convidados especiais, e esses convidados não puderam vir. Um por uma razão, outro por outra, e então eles, o que fizeram? Eles não se importaram, cada um seguiu sua rotina, e ainda os servos que foram os correios, né, que foram os agentes, ainda foram espancados, maltratados e até mortos por esses que rejeitaram o convite. Então o rei irado enviou tropas, exterminou aqueles assassinos e disse aos seus servos: agora saiam aí pelos caminhos e valados e convidem, vão convidando o povo, vão convidando todos quantos vocês encontrarem. Eles foram convidando, e o salão de festa se encheu, e o curioso é que quando o rei sai ali para contemplar, ele percebe que tinha uma pessoa que não estava com as vestes nupciais, porque todos haviam recebido as vestes nupciais, e esse também acabou sendo eliminado. E justamente como texto final, o 14 desta parábola, encontramos então: muitos são chamados, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos entender o que significa essa frase. O que são finalmente, quem são os escolhidos? Mais uma vez eu pergunto, será que, pergunta feita lá na lição de domingo, será que Deus escolhe alguns para serem objeto de sua misericórdia e compaixão e outros não? Já vimos que não é assim. Agora eu pergunto aqui novamente, será que Deus elege, Ele escolhe alguns para serem beneficiados em detrimento de outros? Então, o que significa esta frase? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quem são os escolhidos? E ele vai responder: os escolhidos ou os eleitos são aqueles que aceitaram o convite para o casamento. Olha que interessante. Na parábola, este termo traduzido por chamar, para convidar, vem de uma palavra kaleo, que é chamar, convidar. E o que determina quem é finalmente eleito, eklektos, é se a pessoa aceita ou não o convite. Então, todos são convidados, mas nem todos aceitam o convite. Quem são então os eleitos? Quem são os escolhidos? Os escolhidos são aqueles que aceitam o convite que Deus faz. Isso é muito interessante. Deus chama a todos. Lembremos de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então, Jesus morreu por todos. A provisão foi feita para todos. Não há um grupo que está desqualificado da provisão. Todos estão cobertos pela provisão, mas nem todos aceitam. Nem todos recebem o convite com alegria. E isso é um dos aspectos mais impressionantes, porque ele demonstra a característica mais sublime com a qual Deus nos criou e pela qual nós nos diferenciamos dos demais elementos criados. O livre-arbítrio, a liberdade. Lembrando que o pecado tirou essa liberdade, mas Jesus nos trouxe de volta. Jesus nos devolveu essa liberdade, porque sem essa liberdade nós não poderíamos sequer receber o seu sacrifício, aceitar o seu sacrifício, escolher aceitar o seu sacrifício. Embora Deus seja o único ser plena e totalmente livre deste mundo, Ele nos fez seres livres. Como eu disse, Satanás tentou nos tirar isso, mas Jesus nos devolveu essa liberdade. E com ela nós podemos decidir se aceitamos ou não. Então, quem são os eleitos? Quem são os escolhidos? São aqueles que aceitam o convite de Deus. Os escolhidos são os que aceitam o convite. Para os que amam a Deus, Ele preparou, Ele preparou coisas maravilhosas, muito além daquilo que podemos pensar ou imaginar. Tudo, afirma o autor, encerrando a lição da quarta-feira, dia 1º, tudo se resume à questão do amor
e da liberdade inerente ao amor. Que coisa interessante, que lição preciosa para refletirmos e pensarmos acerca deste amor maravilhoso, deste amor generoso, deste amor exuberante, desse amor extravagante. Desta maneira, pomos um ponto final na lição da quarta-feira. Indo então para a lição da quinta, nós vamos ter um desdobramento desta compreensão a respeito agora do sacrifício de Jesus, dos momentos que antecederam a crucifixão de Cristo. E o texto que vem para nós aqui, que vai ilustrar, está nesse mesmo Mateus, virando aqui uma página, o 37, onde vamos encontrar o seguinte. Produção, mais uma vez, por favor, o 23:37 de Mateus. Diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis, vamos prestar atenção neste verbo aqui, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto os teus pintinhos, debaixo das asas, mas vós não o quisestes. Veja como nós temos aqui uso diferente do verbo querer. Jesus dizendo, olha, quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha junto os pintinhos, mas vocês não quiseram. Então, o primeiro uso vem do desejo de Jesus, o desejo de ajuntar a todos, de reunir a todos, de salvar a todos. Segunda variação aqui do verbo querer, é a expressão da liberdade individual, mas vocês não quiseram. Vocês não quiseram. Na manifestação suprema do amor de Deus, a cruz, nós vemos também aqui que Cristo, ele se entregou espontaneamente. E esta é uma dos aspectos mais lindos e que embelezam a lição da quinta-feira, porque ele vai usar um texto ali de João 10, eu estou indo para ele, João 10, 17, e eu confesso que esse é um dos textos desafiadores para nós, porque quando combinamos a verdade de que Jesus Cristo foi plenamente divino e plenamente humano, a nossa mente tem limitações para compreender isso. Mas olha o que Jesus disse aqui, João 10, 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. E esse mandato recebi de meu Pai. Veja que coisa impressionante, irmãos. Muitas vezes nós dizemos, Pilatos, estudamos na penúltima lição, na lição 12, Pilatos é que decretou a morte de Jesus. Os judeus que gritaram, crucifica-o, crucifica-o. Então temos a tendência de acreditar que Jesus morreu porque os judeus gritaram, crucifica-o, crucifica-o, porque Pilatos entregou para Jesus ser crucificado. E esquecemos que Jesus entregou-se voluntariamente, espontaneamente. E por que ele fez isso? E porque só ele podia fazer isso. Nenhum anjos se ofereceram para morrer em nosso lugar. É porque só Jesus, ou só um membro da Trindade, ou o Pai, ou o Espírito Santo, ou o próprio Jesus, o Filho, só um deles poderia dizer, eu dou a minha vida e eu tenho autoridade para reassumi-la. Isso ele recebeu do Pai. A Trindade aceitou, Jesus se oferece, a Trindade aceita e está unida e fechada em torno dessa missão redentora. Mas ele não deixou de ser Deus. E aqui a nossa mente não consegue alcançar toda a extensão e todo o significado disso. E o autor afirma exatamente, ninguém tirou a vida de Cristo. Cristo ofereceu-se voluntariamente, seguindo dessa maneira o plano da redenção estabelecido no céu antes da fundação do mundo. Deus, ele não determinou, diz Ellen White em Desejar Todas as Nações, Deus não determinou a existência do pecado, mas previu-a. E ao prevê-la, não determinou, mas tomou providências para enfrentar esta terrível situação. Seu amor pelo mundo era tão grande, que ele decidiu
entregar-se. Um membro da Trindade decidiu entregar o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ah, que coisa linda! Deus nos convida, queridos irmãos, para termos um relacionamento com Ele, e este convite, ele é para todos. Não é só para uns poucos escolhidos, não. Escolhidos são aqueles que aceitam, mas o convite é para todos. A provisão foi feita para todos. E dessa maneira, eu pergunto a você e para mim, para a gente pensar como reflexão. Jesus desejou ajuntar todos os seus irmãos, como a galinha junta os seus pintinhos, mas muitos não quiseram. Alguns quiseram. Em que grupo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Você que está aí nos países de língua portuguesa da África, você que vive nos Estados Unidos, ou em outras partes do mundo, aqui no Brasil, em Portugal, ou em outros lugares onde se fala o português. Não importa onde você esteja, talvez você viva em países que não falam português, mas você acessa aqui os nossos canais, não importa onde você esteja. Qual é a minha resposta? Em que grupo eu estou? Estou naquele grupo que aceitou e aceita e continua aceitando o desejo de Cristo de ajuntar os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos, ou estamos entre aqueles que não aceitaram, não estão aceitando, estão rejeitando? Talvez você já tenha aceitado, está num processo de afastamento, de rejeição. Que Deus fale ao seu coração, que o Espírito Santo toque ao seu coração. Muito bem, queridos irmãos, preciso desta maneira pôr um ponto final aqui na lição da quinta-feira, e então na sexta-feira quero trazer aqui apenas uma frase encontrada em Parábolas de Jesus, de Ellen White, que diz assim: a escuridão do falso conceito acerca de Deus envolve este mundo. E o caráter de Deus, um caráter justo, de amor, deve se tornar notório. E ela termina essa citação: os últimos raios da luz misericordiosa, a última mensagem de graça a ser dada ao mundo, é uma revelação do divino caráter de amor. Os filhos de Deus devem manifestar sua glória e revelarão em sua vida o caráter e o que a graça de Deus tem feito por eles. Olha que desafio! Deus nos chama para sermos reveladores do verdadeiro caráter amoroso e justo do nosso Deus. Aqui há 4 perguntas para consideração, e eu vou ficar com a quarta, que diz o seguinte: falar sobre o amor de Deus é uma coisa, refletir, espelhar, testemunhar, viver e com a nossa vida refletir esse amor é outra. Que atos da nossa vida, ele chama de atos de santidade, que atos de fé, eu chamaria de atos de fé, podem manifestar o amor de Deus aos que nos cercam? Será que a minha vida é uma demonstração, é um testemunho deste amor de Deus àqueles que nos cercam? Que Deus nos abençoe, mais uma vez, que sejamos ricamente abençoados, mais uma vez, neste ano novo. Eu deixo aqui a minha expressão, e ao mesmo tempo, ao estudarmos cada semana estas lições que nos aproximam de Deus e certamente nos aproximam uns dos outros também. Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças te damos por esta lição, onde vimos a maravilha, a grandiosidade, a generosidade, a exuberância, a extravagância do teu amor. Senhor, rende-nos diante desse amor, faz-nos humildes para recebê-lo, dá-nos disposição de aceitá-lo e viver de tal maneira que a nossa vida reflita esse amor para aqueles que nos cercam. É a minha prece, rogando uma vez mais, Senhor, que o Senhor nos abençoe neste novo ano, e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Forte abraço, até a próxima semana, fiquem com Deus.